Fala, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o comportamento reprodutivo humano. Na última aula, a gente viu um pouquinho sobre os genitais masculino e feminino, a gente viu as funções e falou um pouquinho sobre os hormônios. Os hormônios, eles são muito presentes agora nesse comportamento reprodutivo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, lembrando o seguinte: quando a gente tem o crescimento do indivíduo, o cérebro ele percebe esse crescimento e ele começa a ativar hormônios lá do cérebro que vão estimular esses hormônios nos genitais. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre a produção de espermatozoides. A produção de espermatozoide é chamada de espermatogênese. E a partir do momento que começa essa produção lá na puberdade, todos os dias são produzidos milhões de espermatozoides. E os que não são liberados são absorvidos pelo próprio organismo. Então, os espermatozoides são produzidos todos os dias. Quem é responsável por essa produção, né? Essa produção acontece lá no testículo masculino. E quem vai estimular essa produção é um hormônio chamado testosterona. Ele é responsável pela produção dos espermatozoides e pelas características sexuais secundárias dos homens. Espermatozoide é a nossa célula reprodutiva, é o gameta masculino. Ele possui uma cabeça onde está todo o material genético, toda a informação do indivíduo e uma cauda. Quando esse espermatozoide encontra o óvulo, essa parte da cabeça entra para se fundir ao núcleo do óvulo e a cauda ele perde. A ereção, ela acontece, né, durante o ato sexual, o pênis fica rígido por sangue que se acumula no pênis. E a ejaculação é a saída do sêmen pela uretra. Um fenômeno que acontece muito durante a adolescência, né, no sono, é a ejaculação espontânea. Então, muitos adolescentes têm essa poluição, que é a ejaculação espontânea durante o sono. E nas meninas, né, nos genitais femininos, o que acontece? Lá nos ovários, a gente tem a ovulação, que é o processo de amadurecimento do óvulo. Ao contrário dos homens que produzem ao longo da vida todos os dias espermatozoides, as meninas elas já nascem com uma quantidade de ovócitos que vão ser amadurecidos ao longo da vida. Então, a gente não tem mais produção de ovócito. Então, o que já foi produzido lá durante o desenvolvimento da menina, no desenvolvimento embrionário, do desenvolvimento lá na gestação. Então, quando ela já nasce com o número de ovócitos ali já prontinho, só esperando o amadurecimento. Esse amadurecimento, ele ocorre também por questões hormonais. Na menina, nós temos a produção de dois hormônios, a progesterona, que equilibra o ciclo menstrual e também auxilia na gravidez, e o estrógeno, que é responsável pelo comportamento feminino, né? Esse comportamento das meninas e também controla esse ciclo menstrual. Então, como funciona esse ciclo menstrual? O primeiro dia é considerado o primeiro dia do fluxo. Então, começou a menstruação, começa a contagem. Lembrando que menstruação é a descamação do revestimento interno do útero, acompanhado de sangramento vaginal. Pode durar de 3 a 7 dias. A menstruação ocorre quando não há fecundação, não há junção dos gametas masculino e feminino. Se houver fecundação, não tem menstruação. Então, o principal sinal de gravidez aí é a ausência da menstruação. A menstruação se inicia lá na puberdade
e ela vai até a menopausa. Então, a mulher ela tem ciclos menstruais da puberdade até a menopausa. Não tem um período certo, né? Não tem um período pré-determinado, mas a gente sabe que os ciclos eles têm início e fim. A primeira menstruação da menina é chamada de menarca. Então, voltando ao ciclo menstrual, primeiro dia do fluxo é o primeiro dia do ciclo. Ele pode durar de 23 a 36 dias, mas em média a gente considera 28 dias um ciclo médio, né? Um ciclo menstrual médio. Então, se a gente tem um ciclo como aqui de 28 dias, primeiro dia, o início da menstruação. O período fértil, que é o período de ovulação, onde a gente tem a maior possibilidade de gravidez, é a metade do ciclo. Então, metade de 28, 14. A gente sempre considera de 3 a 4 dias antes, 3 a 4 dias depois, esse período fértil. Passou o período fértil, esse ovócito maduro, ele vai permanecer vivo no corpo da mulher por 24 horas. E o espermatozoide dentro do corpo feminino, ele pode durar até 72 horas. Não aconteceu a fecundação, essa parede do útero que está espessa, ela vai descamar e vai sair o fluxo com sangue pelo canal vaginal, que a gente chama de menstruação. TPM. Por que acontece TPM? Algumas mulheres têm sintomas físicos e psicológicos devido ao desequilíbrio hormonal. Durante o ciclo, os dois hormônios que eu falei para vocês, o estrógeno e a progesterona, eles oscilam. Então, uma hora um está mais alto, outra hora o outro está mais alto. Então, essa oscilação de hormônios faz com que a mulher tenha alguns sintomas físicos e psicológicos. Então, a TPM não é frescura. A mulher pode sentir algum desconforto como cólicas, dores de cabeça. Essa oscilação, então, provoca isso. Então, só para resumir, a gente tem a espermatogênese, que é a produção do espermatozoide, o amadurecimento dos ovócitos e a ovulação, que é o período fértil. Para as próximas aulas, a gente vai falar dessa fecundação e do desenvolvimento embrionário. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixem um like, se inscrevam no canal.